Opa, vamos para a última aula de Segundo Reinado. Foram 8 episódios, estamos no nono. Meu Deus, que matéria gigante, né, gente? Mas vamos lá que vale a pena. A última aula, parabéns, tu chegou até aqui, tu é incrível. O que foi a questão militar? É a última questão, né? A questão, assim, cara, bateu no exército, né? O exército tem arma, o exército é poderoso, o exército tá bem falado na boca da sociedade, né? Então, não tem mais como segurar. É o último pilar que sustenta o segundo reinado, e quando esse pilar cai, o segundo reinado desmorona, tá? Então o exército, né, esse exército que saiu fortalecido após a Guerra do Paraguai, a gente inicia a Guerra do Paraguai sem um exército, termina com um exército forte pra caramba, então é uma loucura, né? A gente vai ter aí algumas questões, né, do exército acontecendo, tá? O exército que desde então vai ser muito importante para a história do Brasil. Começa a ser importante, né, no segundo reinado, né, começa a ser importante após o fim da Guerra do Paraguai. Beleza? O que aconteceu? O Dom Pedro II prometeu uma pensão às famílias, né, que tiveram soldados mortos, né, na Guerra do Paraguai. Essa pensão demorou um bom tempo e ela nem foi paga, né? Essa pensão, no fim das contas, nem foi paga, mas ela demorou muito tempo para não ser paga, né? Não foi sendo paga e aí os soldados, né, os nossos queridos combatentes aí ficaram muito pé da vida, né? O exército, né, ele vai então reclamar muito disso. Tá? Principalmente o nosso querido Sena Madureira. O Sena Madureira ele vai reclamar pesadamente, né, em jornais, né, ele vai reclamar no meio público a respeito dessa situação, dele não ter recebido a pensão, de outras famílias não terem recebido a pensão devida, tá? O exército, ele era desprestigiado pelo governo, tá? O governo não tinha essa tradição de investir em exército, né? Teve que investir por conta da Guerra do Paraguai, né? E aí a gente vai ter aí baixos salários, pouca infraestrutura, não tinha armas suficientes, não tinha as instalações necessárias nos quartéis, então tudo uma desgraça, né? O exército não tinha condições, né, vindas do governo central, né, vindas do Dom Pedro II, de se sustentar. O exército tinha que dar teus pulos, né? O Dom Pedro II basicamente falava isso, né? Na verdade ele não falava, né? Mas era o que dava para entender. Dá teus pulos aí, exército. Eu não vou investir não, né? Então, desprestigiado pelo governo. Mas na boca do povo tá muito bem falado. O exército, ele é o salvador da pátria, né? Então, essa teoria de que o exército é o salvador nacional, né? Da salvação da pátria, vem do exército, vem aí dessa época, tá? Vem aí do segundo reinado, mais precisamente da crise do segundo reinado. Beleza? O que vai acontecer? Alguns ideais vão ser penetrados dentro do exército. Se lembra que eu falei, né, na última aula aí, na penúltima aula, na verdade, não, foi na última, da questão republicana? Então, os ideais republicanos e abolicionistas estão entrando no exército, né? Lembrando que o exército ele é composto por muitos ex-escravos, né? Se lembra que o exército ele vai ter alguns escravos que vão para a guerra e quando voltassem eles teriam a carta de alforria? Então, né? Esses escravos eles compõem o exército, tá? Esses escravos eles vão ter um problema, né? Quando eles voltam, eles vão ter que caçar outros irmãos, amigos, né, conhecidos, escravos que estão fugidos, né? Eles vão ter que atuar como capitães do mato. Tá? O que é um capitão do mato? Um escravo que tem que caçar outro escravo, ou ex-escravo, né? Na situação atual, né? Esses carinhas aí, eles eram ex-escravos, né? E eles têm que caçar seus amigos, parentes, né? Por conta, né, dessa condição de escravidão. E aí o que vai acontecer? Eles não querem mais fazer isso, tá? Isso aí é uma desgraça. Em 1887, né, quando está bem evoluída a questão republicana, né, dentro do exército, a gente vai ter aí a declaração de que o exército não serviria mais de capitão de mato, a gente não vai mais correr atrás de escravos, tá? Um ano depois é assinada a Lei Áurea, né, não existe mais escravos. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter aí o governo punindo, né, várias manifestações como essa, tá? Então o Sena Madureira, que estava reclamando das pensões que não foram pagas, vai ser punido, né? O Cunha Matos, que vai se manifestar, né, se defendendo de uma situação, de um mal-entendido que aconteceu no Rio de Janeiro, também vai ser punido, tá? Então tá acontecendo algumas rixas, né? A Constituição, ela não permite que os militares se manifestem contra ou a favor de determinado governo, tá? O exército, até hoje é assim, tá, galera? É uma coisa interessante. O exército é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, tá? E isso dentro de um presidencialismo é muito mais concreto, né? Hoje em dia a gente consegue traduzir isso muito melhor, né? Então pegamos aí, sei lá, pegar um mais neutro para não dar polêmica, o Itamar Franco, né? Digamos assim, né? Imagina o nosso exército apoiando, né, com unhas e dentes o governo do Itamar Franco.
E o próximo que vier, né? Será que isso não pode gerar um golpe mais pra frente, né? Ou, por exemplo, pega aí outro, né? Digamos aí o Jânio Quadros, aquele malucão, né? Digamos que o exército ele seja totalmente contra o Jânio Quadros. Será que isso não é um pouco errado também, né? Então, tem que fazer essa separação. O exército é uma instituição do Brasil, não uma instituição do governo A, B ou C, tá? E isso já se tinha esse entendimento na época, tá? Só que né, nessa questão aqui, né, alguns desses militares só estavam se defendendo, né? Só estavam querendo direitos fundamentais, como por exemplo o da pensão, né? E aí a gente vai ter uma repressão do Dom Pedro II, beleza? Só interessante esse paralelo com a atualidade, né? Alguns isso está previsto na legislação dentro do Exército, né, no regimento interno do Exército, que não pode ter esse tipo de declaração a favor de governo A, B ou C, principalmente se tu tiver fardado. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente vai ter aí, né, essa repressão e conforme o Dom Pedro II ia reprimindo, né, ia contra esses militares, né, enfim, esses combatentes aí das Forças Armadas, mais ia crescendo o movimento positivista, mais ia crescendo a rejeição ao Dom Pedro II, mais ia crescendo o movimento republicano, e aí a gente vai ter na Escola da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, né, a Juventude Militar Positivista, inspirada pelo grande militar Benjamin Constant, né? O Benjamin Constant, ele era um cara altamente positivista, né? Ele que vai espalhar esses ideais positivistas, principalmente para a juventude militar. A principal ala do exército, que é a favor, né, de uma república, que é a favor da queda do Dom Pedro II, é a juventude. A juventude militar é inspirada pelo positivismo de Benjamin Constant, tá? O Benjamin Constant que adorava o Comte, né? Ele era fãzaço do Comte, tá? O Comte, o criador do positivismo. E aí o que vai acontecer? A gente tem um outro personagem interessante, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele é um herói, né? Da Guerra do Paraguai, né? Um cara com muitas vitórias, um cara excelente, né? Uma alta patente dentro do exército. E esse cara, né, ele que é um pouco mais conservador, ele não é um jovem inspirado pela Benjamin Constant, tá? Ele que é de uma ala mais conservadora do exército, ele vai assumir algumas das brigas do exército, como por exemplo as brigas do Sena Madureira e do Cunha Matos, né? Cara, como assim? Inclusive aqui, né, mostra uma foto dele, né, indo contra o governo aqui, o governo representado por esses três carinha meio assustado, né? Ele exigindo, né, algumas coisas do governo. Cara, como assim? Vocês estão indo em cima do Senna, do Cunha? Pô, velho, para com isso, né? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai para cima, né, defendendo os seus compatriotas militares. Tranquilo? Gente, a situação já estava incontestável, tá? A gente tem aí a abolição da escravatura, que vai perder o apoio da elite, tá? A elite era a principal base do segundo reinado. A gente vai ter aí a questão republicana, que vai incitar todas as outras camadas, né? As camadas médias urbanas, as camadas do Oeste Paulista, tá? Que é a camada rica, né? Do Oeste Paulista, a burguesia cafeicultora do Oeste Paulista. A gente vai ter aí os escravos sendo libertos, né? A gente vai ter as pessoas mais ligadas à igreja também não gostando mais de Dom Pedro II por conta da questão religiosa, e agora o exército contra Dom Pedro II por conta da penetração desse ideal positivista, por conta dessa rixa que tem entre o Dom Pedro II e o exército. Gente, o resultado disso só podia dar um. Né? A gente vai ter a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. O Dom Pedro II cai e cai bonito, né? Ele não tem mais sustentação política nenhuma, tá, gente? Só as pessoas mais próximas de Dom Pedro II tentaram defender ele, né, ali no meio do caminho, mas não tinha mais o que fazer, né? O Dom Pedro II ele vai colocar, né, um chefe dos ministérios para tentar trazer alguns direitos aí, né, para a galera mais constitucionalista, né, para tentar trazer aí algumas coisas que as pessoas queriam, mais direitos para as províncias, né, tentar fechar ali esse Conselho de Estado, tentar fazer alguma coisa para tentar acatar aí, mas não tem mais como, né? Os republicanos eles não queriam acatar, né, algumas coisinhas, eles queriam fazer uma revolução, eles queriam fazer, né, a proclamação da República. Aliás, não foi uma revolução. Revolução envolve o povo, né? E a proclamação da República, ela foi um movimento orquestrado, um movimento planejado e um movimento muito rápido, né? Do nada, pronto, proclamou é nós, né? No outro dia já virou República, né? Então, dia 15 de novembro aconteceu tudo, no dia 16 a gente já era uma República. Olha só que loucura, né? Foi um movimento coordenado pelo Exército,
tá? O exército que planejou tudo, deixou tudo bonitinho, né? E aí, em 15 de novembro de 1889, data que até hoje é feriado nacional, né? A gente tem aí esse golpe planejado e rápido. Pelo menos até hoje, 2021, tá? Em 2021, o 15 de novembro ainda é um feriado, tá? Se você tá assistindo isso no futuro, eu não sei, né, se já aconteceu alguma loucura aí na história do Brasil que tornou aí o 15 de novembro não é mais um feriado. Mas enfim, o golpe ele foi planejado, ele foi rápido. Inclusive o Aristides Lobo, né, um grande jornalista da época, ele fala que o povo assistiu a tudo bestializado, com cara de ó, oh, né? Não entendi nada. Não tô entendendo nada. Né? Não sei o que tá acontecendo, tô vendo um monte de movimento, eu acho que é alguma festa, gente. Alguém fez aniversário, alguém aí de alta patente fez aniversário e estamos comemorando, né? Porque eu tô vendo fumaça, tiro, porrada de bomba, mas não tô sabendo nada do que tá acontecendo, né, gente? Alguém me explica, né? Então a gente vai ter aí o povo assistindo a proclamação da República sem entender nada, bestializado, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ter aí o líder dessa situação toda sendo o Marechal Deodoro. Mesmo ele sendo conservador, mesmo ele não sendo muito a favor da República, ele vai se juntar ao movimento e vai ser um dos líderes por conta dele ter medo do exército se dividir e acontecer uma guerra civil, ou enfim, né, algum problema maior aí para ele e pro exército, tá? Então, o Marechal Deodoro vai se juntar porque ele preferia o exército unido do que separado, né? Então a gente vai ter aí, né, esses mais velhos não sendo adeptos da República, mas eles vão acabar se instaurando junto, né, para não perder a coesão militar. O nosso Dom Pedro II, nosso querido Dom Pedro II, vai ser exilado, tá? Em 1889 para a Europa, não pode mais voltar para o Brasil e ele vai morrer em 1891, tá? Em Paris. Né? E aí a gente tem a figura do Dom Pedro II. Essa aqui foi a última foto que o Dom Pedro II tirou em vida, tá? Junto com sua mulher. E essa foto, se eu não me engano, é da Europa também, tá, gente? Então, eu tinha um professor que ele comentava, né? Como o Dom Pedro II foi uma figura judiada, né? Pela história, uma figura que praticamente não teve seu valor reconhecido, tá? Então aí tem algumas pessoas que consideram o Dom Pedro II um dos maiores representantes, tá? Que o nosso país já teve, tá? Então tem muita gente que gosta dessa figura e muita gente que nem sabe direito a sua história. Então é bom a gente estudar, né, quem foi Dom Pedro II, né, que por mais que ele tenha sido um ditador, digamos assim, né, um monarca muito absolutista, mas ele tentou aprovar algumas pautas liberais, algumas pautas até de abolicionismo. Então Dom Pedro II não foi lá tão horrível assim, né? Vamos considerar, né, que ele tentava, né, com o seu parlamentarismo às avessas, com o seu poder moderador, tentar passar para frente, né, as medidas abolicionistas. Mas é claro que ao mesmo tempo ele era um maluco, né? Quis, né, matar o Solano Lopes, né, na Guerra do Paraguai a todo custo. Então, como eu sempre gosto de pensar, né, a gente tem que ver, né, de uma posição central. Teve coisa boa, teve coisa ruim. Muita gente, né, tem pena da história do Dom Pedro II, da maneira como ele foi tratado nos anos finais. Beleza, galera? Era isso de Segundo Reinado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado ao estudo de vocês. Qualquer dúvida pode me chamar. Beijão, vejo vocês numa próxima.